Você se lembra do médico Drauzio Varella? Que ele é muito famoso no Fantástico, fala muito sobre as doenças, muito sobre as atualizações das doenças. Então me mandaram aqui um artigo que mostra ele comentando sobre lipedema, que é sintomas e tratamento. Eu vou ler um pouquinho dessa matéria para vocês, até porque eu não vi, eu tô vendo junto com vocês, para que a gente possa de fato entender se o que está sendo passado é real. O lipedema é uma doença vascular crônica. Meu Deus, gente, aqui eu vou até abrir uma aspas, porque provavelmente não foi ele que falou isso, porque quando eu comecei a estudar lipedema, eu lembro que eu contratei uma equipe de marketing, não briguem comigo, e todos eles pegam essa informação desses locais aqui que tá errado, não é uma doença vascular. Lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, causa um aumento desproporcional de gordura nas pernas, algumas vezes no braço, provocando dor na região afetada, ok. A doença tem causa genética, ok, e atinge principalmente as mulheres na idade reprodutiva, beleza. Pessoas com lipedema normalmente apresentam tronco fino, cintura fina, um aumento de gordura abaixo da cintura, mas sem atingir os pés. Ok. Diferente do linfedema, uma condição que aumenta a circunferência da perna por acúmulo de líquidos e compromete todo o membro, na maior parte das vezes unilateral, incluindo o pé. Os sintomas do lipedema podem incluir desconforto, cansaço, hematomas frequentes, inchaço, dor nas pernas e outras regiões, mas a queixa principal é, sem dúvida, o desconforto estético, que impede que a paciente use roupas que mostrem suas pernas. Na verdade, muito se fala sobre a queixa estética, que ela de fato existe, numa sociedade hoje que cada vez mais se expõe, mas não acredito que seja o principal desconforto das pacientes, porque a dor que elas sentem é algo que ninguém nunca vai conseguir entender, e elas são ditas como preguiçosas muitas vezes porque elas têm dificuldade de andar, sentem dor ao cruzar as pernas, andar de uma esquina até outra, e que muitas vezes nem elas não enxergam, não conseguem perceber essa dor, e isso geram traumas que de certa forma fazem com que elas vão se isolando ao longo da sua vida, e isso gera traumas e transtornos psicológicos que são muito mais graves do que as queixas estéticas. Mas claro que a queixa estética hoje também é algo que tem trazido muitos problemas para essas pacientes, porque elas não conseguem se enxergar como as pessoas que estão ao seu redor, principalmente quando elas são mais jovens. Alterações psicológicas que podem levar ao aumento de peso e por sua vez piora o lipedema, isso é verdade, Aquelas pacientes que tentam de todas as formas fazer dietas restritivas para poder perder aquela gordura das pernas e não conseguem porque é uma gordura resistente. Isso gera uma piora do estresse, desse estresse crônico, que vai piorar o aumento do peso, vai aumentar ainda mais de peso, aumenta a gordura, e todo aumento de gordura leva a uma piora do lipedema, porque o estresse oxidativo ele piora mais o lipedema. É muito importante o controle de peso, a gente fala muito sobre isso aqui, porque o pior gatilho de progressão da doença é o ganho do peso. Ter uma alimentação rica em fibras, proteínas, evitar o excesso de lactose, carboidratos, beleza? Aquela dieta anti-inflamatória que a gente tanto fala. A atividade física deve ser constante, com exercícios aeróbicos e musculação. Acompanhamento psicológico pode ajudar muito essas pacientes também, porque a gente sabe que elas não têm dismorfismo corporal, elas têm uma desproporção que acontece de fato, é real. A cirurgia vai ser reservada para casos mais avançados, aqui a gente já tesoura, em que a mudança dos hábitos não foi satisfatória. Claro que uma das maiores indicações de cirurgia é a paciente que fez de tudo, manteve protocolo e não conseguiu os resultados, não melhorou a dor e os sintomas, cirurgia. Mas nós temos pacientes também que muitas vezes têm indicação lá no estágio inicial para evitar a progressão, porque a gente consegue reduzir essa gordura, evita a progressão, reduz a dor nas pacientes de estágio inicial, no qual a cirurgia vai trazer os melhores resultados, porque tem menos fibrose. Quando a gente pega essa evolução da doença, mais fibrose, o resultado da cirurgia ele é sempre mais limitado, certo? Tem muita informação aqui, sim, qualidade, com certeza, que a gente assina embaixo, mas tomar muito cuidado com o que a gente coloca como 100% de verdadeiro, 100% de errado, isso não existe no lipedema. Então, alguns destaques eu fiz aqui para que a gente não fale, não passe a comunicação adiante de forma errada, principalmente o fato de ser uma doença vascular,
né? Não é uma doença vascular, não tem nada a ver com doença vascular. Existe uma microvasculatura com certeza alterada histologicamente, mas que de fato faz parte da condição e não vai ser o início da doença, não é por ali que a gente começa. Se você tiver alguma matéria que você gostaria que eu lesse, que eu comentasse para vocês, coloca o link aqui abaixo que a gente faz novos vídeos e eu analiso todas elas uma a uma para vocês entenderem um pouco melhor.